Olá, um ótimo dia pra você. Estamos no ar com o melhor pra você ao vivo. Um ótimo feriado, que você tenha um feriado especial, que você curta a sua família. Mas nós vamos falar também sobre o dia de finados, sobre cemitérios. Você tem algum ritual quando você vai ao cemitério? Você tem medo de ir ao cemitério? A gente recebe a Márcia, que é sensitiva, você sabe disso. Ela estará aqui com a gente, ela vai dar muitas dicas pra você. E você também pode mandar sua mensagem pra gente, dizendo se você tem medo de ir ao cemitério, quais são os seus rituais, no 11 97607 4982, 11 97607 4982, e a gente conversa daqui a pouquinho com a Márcia Fernandes sobre isso. Você tem medo de ir ao cemitério? Conte pra gente, conte os seus rituais, conte o que você faz. Presta atenção aqui. Você tem medo de cemitério? A gente vai falar sobre isso. A Márcia tá aqui sensitiva, ela já conversei com ela na maquiagem, perguntei pra ela, eu devo continuar com medo de ir no cemitério? Ela falou, deve. Eu falei, eu cheguei ela a falar não, e eu tava com esperança que ela falasse não precisa mais ter medo, e ela falou, deve. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você aí de casa, você tem medo? Você tem algum ritual antes de ir ao cemitério, quando você sai do cemitério? Manda pra gente no 11 97607 4982, 11 97607 4982, e você pode mandar a sua pergunta pra Márcia também. Fabiana Teixeira, você tem medo de cemitério? Não, Zuca, bom dia a todos, não tenho medo de cemitério não, e hoje é um dia especial, dia de finados, muita gente vem ao cemitério, né, prestar uma homenagem àqueles familiares, amigos, e em São Paulo a expectativa é que 2 milhões de pessoas que não são medrosas visitem os cemitérios da capital, ao todo são 22. O melhor para você está aqui no cemitério do Araçá, que fica aqui na região da Zona Oeste, conhecido aqui pela doutora Arnaldo, que tem também o mercado de flores, e a flor mais vendida nesse dia de finados é o crisântemo, muita gente vindo, comprando as flores e colocando as flores aqui nos jazigos do cemitério do Araçá. A gente vai entrar agora aqui, apesar da Márcia falar que é pra gente ter um pouco de medo de cemitério, a gente vai mostrar a movimentação hoje aqui em São Paulo. O cemitério abriu às 7 horas da manhã, fica aberto até às 7 horas da noite e a movimentação, olha só, é intensa, todo mundo vindo prestar homenagem. E o cemitério do Araçá, ele tem uma curiosidade, ele é o cemitério com o maior número de jazigos de celebridades e personalidades, entre elas Tarsila do Amaral, Machado de Assis, Monteiro Lobato, e as pessoas que vêm prestar homenagem às familiares também acabam passando por esses jazigos de personalidades aqui em São Paulo. Olha só, o sol apareceu, mas há previsão de chuva para hoje, para o final da tarde, então quem pretende fazer uma visita realmente aos familiares, é bom antecipar a visita, porque no finalzinho da tarde deve ter chuva. Uma outra dica que o melhor para você vai deixar também. Muita gente deixa assim, olha só, vasinhos de flores, mas é preciso tomar cuidado para não deixar a água parada por conta também da proliferação da dengue, né, Zuca? A gente vem, presta homenagem, deixa as flores, mas tem que deixar também tudo arrumadinho aqui para não ter problemas. É isso, são as dicas do melhor para você. Perfeito, Fabi, perfeito. Tá aí, ó, as informações ao vivo para você que vai levar as suas homenagens. Você tá vendo que no cemitério a gente tem construções nas lápides que são impressionantes. São obras de arte em muitos casos. Tem até tour dentro do cemitério para você conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, o cemitério da Consolação, no centro de São Paulo, região central de São Paulo. É um dos mais visitados. O Ed Polo foi até lá e ele fez esse roteiro de arte, é um museu a céu aberto. Então aí você esquece o medo e vai conhecer um pouquinho. Mas depois eu vou conversar com a Márcia e ela vai falar sobre o outro lado. Roda a reportagem do Ed. Se você não tem medo, preste bastante atenção. Se você tem medo, presta atenção também para você perder o medo. Vai lá. Túmulos, crucifixos, imagens sacras. Passear pelas alamedas próximas a jazigos pode ser assustador, mas ao mesmo tempo interessante, principalmente se a visita for no cemitério da Consolação e monitorada por este homem, escoveiro do local. Há 6 anos, Francisvaldo Gomes, carinhosamente conhecido como Popó, vem estudando a biografia dos mortos. Técnica que diz ter aprendido com o antigo administrador do cemitério. Foi dele a ideia de promover entre os frequentadores visitas monitoradas a túmulos históricos. O aprendiz carrega até hoje a foto do mestre no bolso, uma grata homenagem para aquele que o tirou do anonimato. Às vezes, quando ele aparecia com os alunos mostrando alguma escultura, o autor daquela escultura, eu
me escondia atrás dos túmulos para tentar ouvir o máximo das explicações que ele fazia para os alunos. Foi assim que descobriu a origem desta obra, considerada pelo monitor de túmulos como uma de suas favoritas. A lápide foi arquitetada pelo escultor italiano Galileo Emendabile, autor do monumento do obelisco no Ibirapuera, em homenagem aos mártires da Revolução de 32. Ele também se preocupou em deixar o seu trabalho em cemitério, em túmulos de famosos, né? Hoje nós temos esta referência, né? Entre famosos e anônimos enterrados no espaço de 75 mil metros quadrados, muita gente que ajudou a fazer a história do Brasil, como Marquês de Monte Alegre, criador do primeiro jornal impresso. Observe que esta lápide, que ainda se encontra aqui em cima, é do ano de 1860. É a mesma. É a mesma. Foi passado por alguns reparos para se manter a característica do mesmo ano, do século XIX. Olha só como se escrevia faleceu. Faleceu com 2 L's e o final, que poderia ser um U, faleceu, tem um O. E muita gente não imagina que depois de algum tempo, 4, 5 anos, é comum a gente tirar, né, os ossos, os restos mortais do ente querido e colocar dentro de um ossário. Neste caso não, olha que interessante, permanece do mesmo jeito, quer dizer, o Marquês está aqui até hoje. Ainda se mantém aqui os restos mortais do Marquês de Monte Alegre. E aqui na rua 17, no lado direito, túmulo 8, nós encontramos a sepultura de Líbero Badaró, médico e jornalista, criador do segundo jornal aqui em São Paulo. Reza a lenda, diz aí uma história não confirmada, que Líbero Badaró foi morto a mando do imperador porque ele fazia apologia ao império. Por isso ele teria sido assassinado. E ele trouxe da Europa a ideia que nós conhecemos hoje do cemitério ao ar livre. E ele, como médico e jornalista, principalmente médico, ele era preocupado, né, com a saúde da população. E com isso ele dá a ideia de se criar um cemitério ao ar livre e os enterros não mais sejam dentro das igrejas. Resumindo, o Líbero Badaró seria o pioneiro na ideia da criação deste cemitério, o Cemitério Consolação. Um dos destaques do cemitério é o colossal mausoléu da família Matarazzo, o maior da América Latina. Do subsolo ao pico, o túmulo possui 25 metros de altura. Tem o tamanho aproximado de um prédio de 3 andares. Ornamentado com mármore e bronze, a obra da década de 20 foi arquitetada por Luigi Brizolara. É um dos mais visitados, com uma média de 2.000 pessoas por ano. Nossa, isso aqui é incrível, é maravilhoso. O cenário aqui é maravilhoso. Cada alamedas que nós temos aqui neste cemitério, cada rua, é como se fosse para mim um livro de história. E cada folha que eu folhear é uma alameda que eu entro aqui neste cemitério. A gente está com a Márcia Fernandes, que é sensitiva, querida. Seja Olá. muito bem-vinda. Obrigada, Que alegria ter querido. você aqui. Olha, a Márcia trouxe várias informações a respeito do Dia de Finados, o que diz a tradição, quais são as histórias, a origem, por que esta data. Tem uma série de informações. Ela me deu uma aula sobre isso. Mas eu vou aproveitar a presença dela. Eu tenho que fazer a primeira pergunta, porque é algo que eu não sei se é o seu caso, mas eu sou um sujeito medroso. Eu devo ter medo de cemitério? Pelo amor de Deus, pelo amor, já tô ficando com medo aqui. Eu sempre, de fato, fui aos cemitérios, esse do Araçá, então é lindíssimo, tem esculturas maravilhosas, tem as árvores. Eu sempre tive essa sensação de paz, mas não é bem assim? Fala, Márcia, minha amiga, bom dia. Bom dia. A cada 10 pessoas que morrem hoje, mais ou menos no planeta, 8 não vão embora. E muitas ficam no próprio cemitério. Ali, olhando lá a tumba dele. Peraí. Pois é. Repete essa informação pra mim, Márcia. Vamos lá. Cada 10 pessoas que morrem hoje, 8 não estão preparadas para aceitar a morte. Eu quero a minha casa, meu papagaio, meu periquito, a minha mãe, meu filho, e não vai embora. Muitos deles ficam no próprio cemitério.
esperando inclusive visitas dos parentes hoje. Então, o que existe de defunto dentro de um cemitério é um negócio fora do normal. Fora que existe almas benditas, almas malditas, tá cheio de alma, gente, na Terra. Você não gosta de ir ao cemitério? Eu não vou. Eu não gosto, não. Eu acho muito perigoso. Tem que ir de roupa clara. É para ir no cemitério? Quer ir? Vá de roupa clara. Mulheres fechem a cabeça com lenço. Homens ponham um boné, porque aqui pela pineal, que nós somos vistos por essas almas andantes em cemitério, é por aqui que pega a coisa, quer dizer, eles vão me enxergar pela pineal e é muito perigoso. Existem muitas almas ali que vagam e elas precisam do teu tônus vital. Porque elas querem estar vivas, então elas são vampiros, infelizmente. Vampiros energéticos, tá? Nada daquela coisa assustadora. E muitas vão embora para casa com a gente. Então, precisa tomar muito cuidado, sim. Precisa chegar no cemitério com uma roupa clara. Primeira coisa, posso falar assim? Pode, deixa eu aproveitar e fazer o seguinte. Eu sei que você vai falar. Você vai falar sobre o que a gente deve fazer antes de ir, depois. Olha, ela já falou uma coisa que a gente deve fazer antes de ir, que é o cuidado com a roupa. No caso das mulheres, o lenço. No caso dos homens, um boné, um chapéu. Roupa clara. E eu vou pedir a você que mande uma mensagem pra gente no 11 97607 4982. Você pode mandar suas perguntas pra Márcia, mas você também pode dizer, mandando essa mensagem, se você toma esses cuidados ou não. E o que você acha? O que você sente? Você sente alguma coisa? Já tem um monte de pergunta. Obrigado a você, nosso telespectador. Já tem um monte de pergunta. Eu vou colocar a primeira pergunta do telespectador, mas deixa eu só fazer uma pra Márcia. Você diz que hoje você não vai ao cemitério, mas você, dentro de um cemitério, em algum momento que você foi, você já se sentiu mal? Algo já aconteceu com você que você... Vai. Eu sou sensitiva, eu sou clarividente, então eu não tenho sensor. Como o cachorrinho que eu tô vendo. O cachorrinho não tem sensor, ele enxerga, ele vê o invisível. Eu também sou assim. Então, muitas vezes eu fiz até algumas pautas terríveis, vela que apaga. A gente vai pro cruzeiro primeiro para acender vela. Existe um lugar para acender vela, não é na tumba da pessoa. Vai no cruzeiro. Ali é lugar para acender uma vela pro morto da tua família e não fora dali. Então eu já senti, já vi, já fui acompanhada, tanto que tem que sair de costa do cemitério, é verdade, porque é nas costas que eles pegam. Os menos avisados. Então você anda de costas olhando para o cemitério para ir embora, é isso? Exatamente. E não vai para casa sem rezar um Pai Nosso. Vai rezando, vai até o carro rezando um Pai Nosso, pedindo para que as almas não te acompanhem. Eu vou repetir. Pode ser que não seja o teu ente querido que vai te acompanhar. Pode ser que seja outros. Eu repito, muitas almas malditas. Maldita é gente do mal, que querem fazer maldade e usam o cemitério para isso. Tanto que a terra do cemitério é um perigo. Você nunca ouviu falar que jogam terra de cemitério em cima, os magos negros pegam a terra do cemitério e jogam em cima da casa de uma pessoa para acabar com a vida dela? Mas uma coisa que minha avó sempre falou é o seguinte: quando chegar em casa depois, quando você volta do cemitério, você tem que lavar o sapato e colocar toda a roupa que você estava usando para lavar. Nem entra, vai para a lavanderia, tira o sapato, como o japonês faz, tira o sapato. A gente tem um produto que chama anil, ou qualquer anilina azul, você passa com água embaixo do sapato, da sola de sapato, porque a gente chama de miasma. Miasma é pedacinho de desencarnado. Você está vendo imagens ao vivo do cemitério enquanto a Márcia está conversando com a gente, viu, gente? Então, é lindo, tem cemitério que é maravilhoso, mas e daí? As almas estão ali, então tem que tomar um certo cuidado, sabe? O teu defunto pode nem estar ali, o teu pai, tua mãe, então tome cuidado, vai fazer uma homenagem. Primeiro, vá para o cruzeiro e põe uma vela, depois vai para o túmulo. Aí põe a flor no túmulo. São coisas para você evitar... Por que não pode acender a vela no túmulo? Desculpa. Porque é campo aberto. Você põe uma vela branca ali, tem alma precisando de luz. Em vez de vir homenagear teu pai, você vai atrair um monte de espírito para cima daquela vela. Não necessariamente um espírito bom, é isso? Não necessariamente. Tem pergunta do pessoal, direto da redação. Obrigado ao nosso telespectador que está participando. Pela cara da Cris Magalhães, tem um monte de pergunta aí. Fala aí, Cris. Eu tô assustada até, viu? Eu que nunca tinha medo, agora eu tô estranha já. Vai. Olha só, a Silvia Midori, ela é de São Paulo. Ela fala que ela costuma chegar em casa e lavar a mão com água e sal. Isso é bom?
Perfeito, mas não só lavar a mão. Tem que tirar o sapato e tomar um banho, mas assim, o sal grosso ele vai eliminar, mas só a mão não dá. Ela que tome um banho de água de salmoura o corpo todo, isso é importante. Outra coisa, a Zuleide de São Paulo, ela respeita muito os mortos, procura fazer homenagem, mas tem receio também. Quando ela chega ao cemitério, ela pede 3 vezes licença. Dá licença, dá licença, dá licença. A gente abaixa, normalmente a gente põe a mão na porta, na entrada do cemitério, a gente pede uma vez só, com licença. Na verdade, não está pedindo licença para a alma boa. A alma boa você não precisa pedir licença, você está pedindo para a alma das trevas. Eu repito, eu não estou dizendo que o pai de vocês ou a mãe estejam nas trevas, mas ali tem muita alma que está vagando, então tem que pedir licença sim. Que mais, Cris? Que mais? Vai lá. Olha só, a Mariana, de Juiz de Fora, de Minas Gerais, ela tem pessoas que já morreram, que estão enterradas, né? E ela não costuma ir porque ela tem medo. Ela não faz homenagem aos mortos, mas ela gostaria de fazer. Tem como ela fazer essa homenagem sem ir ao cemitério? Jamais. Isso é uma boa pergunta, só aproveitar, porque essa pergunta é excelente. Que a gente está falando sobre a visita ao cemitério, é o dia que as pessoas vão ao cemitério, mas às vezes você tem saudade da sua família, de alguém da sua família, você quer fazer uma homenagem de alguma maneira. Então a pergunta dela é excelente, vai, Márcia. Jamais acenda a vela para um defunto, para um desencarnado dentro de casa, né, gente? Também não pode. Também não, você vai atrair mais coisas. Então, vá a uma igreja... Não pode acender vela nenhuma dentro de casa, então? Para desencarnado não, porque você pode estar chamando, você pode acender uma vela para um anjo da guarda. Ah, entendi. E olha, atenção, copo com água do lado da vela. Nunca uma vela sem um copo com água, porque a água vai purificar a vela. Então não acenda a vela. Vá numa igreja, gente, pelo amor de Deus. A cúpula da igreja é um lugar muito sagrado. Fica embaixo da cúpula, ore um Pai Nosso e acenda quantas velas quiser na igreja para os desencarnados. Vai lá, Cris, continua. Eu sei que o pessoal está mandando pergunta, pode aproveitar. A Fabiola de Monteiro, da Paraíba, ela toda vez que vai ao cemitério, ela tem sonhos ruins. Tá, então ela está fazendo PA, projeção astral. Então, ela, de repente, ela é uma médium de projeção astral, ela vai para o cemitério e, sei lá, alguma alma gruda nela aí, ela vai sonhar com essa alma à noite. Terrível. Antes de você continuar, o que é uma médium de projeção astral? É uma que sonha com algo que pode acontecer no futuro. Você faz PA, você faz uma projeção astral, você sai do teu corpo. Existem 2 tipos de sonho. Vai. O sonho que é da terra. Você tem vontade de tomar um sorvete, você sonha que está tomando sorvete. Tá bom. É telúrico. Seu subconsciente trabalhando ali. Perfeito. Mas existe o sonho espiritual. Você sai daqui, ó, do plexo solar, você fica grudado num cordão prata e você viaja no tempo e espaço. Uma médium de projeção astral, ela pode ver o futuro, ela pode prever certas coisas, ela viaja no tempo e no espaço, tanto para trás como para frente. Isso é super normal. Você acorda e fala, peraí, eu fui ver minha mãe. A minha mãe mora lá no sul, mas eu beijei a minha mãe, tô com o cheiro dela. Ela realmente foi, a alma dela foi. Vai lá, Cris. Sandra, de Fortaleza, ela costuma acender velas dentro de casa, que ela também não gosta de ir ao cemitério. Tudo bem? Não, tudo mal. Não pode acender vela para gente desencarnada, pelo amor de Deus, dentro de casa. Repetindo, cada 10 pessoas que morrem, 8 estão ficando. Você vai pôr uma vela livre, chega uma alma penada, desesperada, querendo a luz da vela. Não, bota numa igreja, pelo amor de Deus. Olha, enquanto o pessoal vai mandando mais perguntas, eu vou aproveitar para saber da Márcia um pouquinho da história desse dia. Porque ela falou um pouquinho disso aqui. Eu sei que você tem muitas perguntas. Vai mandando que a gente vai fazer todas as perguntas para ela. Fala um pouquinho sobre o Dia de Finados. Pois é, Dia de Finados é o seguinte. No século X, né, na Igreja Católica, eles afirmam que nesse dia, a nossa alma morta... possivelmente saia do purgatório para ir para um lugar melhor, para a eternidade. Então hoje, pela Igreja Católica... É o dia do juízo final? É, mais ou menos isso. Hoje é feito um balanço, se você está bem, você está morto, mas você fez as coisas certas, você não quer mais ficar no purgatório, então é um dia de balanço da alma para que ela vá para um plano melhor. E... quando se enterram, por que enterra as pessoas? Antigamente, por quê, né? Na antiguidade. Enterra porque eles acreditavam que nós éramos uma semente. E essa semente ia purificar e quando crescesse ela iria ressuscitar. Então é muito bonita essa história do enterro, essa história da Igreja Católica dizer que hoje é feito um balanço. É sensacional isso. Olha, você que está ligando a televisão agora, está chegando aqui para conversar, a gente tem o prazer de receber a Márcia Fernandes, que é sensitiva. Ela está falando a respeito do que é
do outro mundo, Sim. das sensações que você tem, dos medos que você tem, que você deve ou que você não deve ter, independentemente da sua crença. Ela está falando um pouquinho sobre isso, está falando um pouco sobre história também. A história do Dia de Finados, pra gente entender, por exemplo, essa história de enterrar as pessoas, esse costume de enterrar as pessoas, eu sempre achei que fosse algo mais ligado à higiene, eu achava que era isso. Essa era a minha... Então você está trazendo uma outra informação. Você vira uma semente, e essa semente vai ressurgir, vai ressuscitar. É assim que a antiguidade via. É bacana isso, é uma história de virar semente, a semente crescer e ressuscitar. Eu acho isso sensacional. Agora, hoje é um dia de muita cautela, porque é assim... Mas é um dia de oração? É lógico. É um dia de oração. Peraí, eu tô morta, mas a morte não existe. Vamos partir de um princípio, né? A espiritualidade diz que a morte não existe. Se a vida continua, eu vou estar num outro plano, ok? Tudo bem. Aí minha filha ou meu filho vão falar, mamãe, onde quer que você esteja, tô te mandando um abraço, tô com muita saudade. Eu vou receber essa mensagem e eu vou estar aqui. Eu venho pra cá. É óbvio que eu vou querer ver meus filhos. Então é um dia, gente, muito sagrado. É um dia em que todos os mortos, a maioria, vão estar perto da família. Eles estão esperando por isso hoje? Nossa. Sim. Eu tenho até dó de um morto que não é lembrado no dia de hoje. Então hoje é um dia realmente de homenagear, de lembrar, de orar, de rezar. De é um dia. De falar te amo. Só não é pra fazer no cemitério, na sua opinião. Pois é. Quem for vai ter que tomar cuidado. Tá. Por conta... Até acho bonito lá levar flor e tudo mais, mas faça direito para não levar para casa uma alma penada, gente. Eu repito, é lotado disso. Deixa eu conversar mais uma vez com a Cris Magalhães. Olha, tá bombando o nosso WhatsApp. Meu Deus do céu. O pessoal tem que mandar mensagem, porque o pessoal tá ligando, eu não consigo atender. Manda mensagem, gente. Mensagem de texto. Também de voz não pode, porque senão pega no microfone e ela não consegue ouvir tua pergunta. É mensagem de texto no WhatsApp. Manda sua pergunta, manda qual é o seu ritual, manda... A Márcia tá aqui pra te ouvir, pra te ajudar num dia especial. E é sim um dia de oração. É um dia de lembrar os mortos. A gente tá falando isso. É um dia de homenagem, é um dia de lembrar, mas com alguns cuidados. É isso que ela está ensinando a gente. Vai, Cris. Olha só, a dona Maria Sebastiana da Paraíba, ela perdeu um ente querido recentemente, assim, de repente, como muita gente perde, né? Que às vezes a pessoa está no hospital, você vai fazendo uma despedida, né? Aos poucos você vai percebendo a situação, o médico conversa. Nesse caso, não. Foi de repente, não deu tempo de se despedir, tá todo mundo traumático, foi agora, dia 29 de outubro. O que ela pode fazer para ela se aliviar e ela deixar que esse ente querido vá tranquilo? Para começar, né, a morte já é um susto. Sabe, eu tô lá com 80 anos numa UTI, mas eu tô com medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer. É uma passagem, gente. É um momento de perturbação, que demora uns 40 dias, hein? O espírito fica perturbado. Imagina um acidente. Márcia, independentemente da sua fé, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha informação, de verdade, até acontecer, a gente não sabe o que vai ter do outro lado, não é? Exatamente. Então, assim, a gente não sabe. Quer dizer, eu converso com o outro lado desde pequena, mas eu não sei, eu nunca fui. É isso. Então o medo é normal. Ir, caramba, eu não quero ir, tá tão bom aqui. Então o medo é normal. É lógico que é normal. Aquele pavor, agora você tá num acidente, pá, peraí. Desliga, você tira a matéria, isso aqui fica aqui e a gente tem uma alma. Essa alma sai literalmente, chama-se perispírito e alma. Sai do nosso corpo e tá lá meu fantasma tá ali. E eu vou falar, não, eu vou berrar, eu não morri, eu não quero. Então, uma pessoa como essa senhora que está desesperada também pelo desenlace, 16 missas. Peça para fazer, tem que rezar 16 missas, porque a missa é sagrada, de novo, a cúpula da igreja, é para essa pessoa ser levada para um plano melhor. Porque adianta chamar, filho volta, vai atrapalhar a vida dos dois. Eu sei que o desapego nessa hora é muito difícil, mas tem que ser. Olha, o que você está fazendo hoje aqui com a gente tem o prazer de receber a Márcia, é um prazer muito grande mesmo, porque é um dia muito especial, a gente está aprendendo uma série de coisas com ela. Então a gente está passando e trocando essas informações com você, independentemente da sua crença. Eu quero deixar isso muito claro. Sim. Não importa a sua crença. A gente está falando sobre um dia especial em que, em geral, todos lembram seus entes queridos que não estão mais aqui pertinho. Então a gente está conversando sobre isso e trazendo informações. E todo mundo tem perguntas, tem dúvidas, tem histórias para contar. Minha amiga Mariana Leão está fazendo sinal para mim faz tempo aqui. Vai, Mari, vai. Eu tô impressionada, Márcio, que enquanto vocês estão conversando, a gente no nosso estúdio tem a natureza aqui, a gente tem aqui do lado de fora. É impressionante
como o sol vai e volta enquanto vocês estão falando. O vento bate, o sol vai e volta. Para, Mari, Eu tenho maior respeito pelas almas, por tudo que vocês estão falando. Mas o que está acontecendo aqui fora... E outra, eu sou do Rio de Janeiro, Márcia. Não tem um dia de finados no Rio de Janeiro que não chova. Pode estar maior previsão de sol. Chove todo dia de finados. O que acontece com esses fenômenos da natureza? Olha lá para fora que vocês vão ver. Existe uma lenda, vai chover ainda hoje, existe uma lenda de que o céu fica nublado e cai a chuva, que são as lágrimas dos desencarnados chorando de saudade da gente. Isso é uma lenda, mas eu acredito. Eu acho que é tanto desencarnado querendo estar aqui, mas infelizmente eles têm que voar, gente. Não pode estar aqui. O cemitério é lotado de gente que não quer ir embora, gente. Eu vou deixar uma pergunta que tem a ver com algumas coisas que a gente falou aqui. A Mariana falou que ela sente muita paz quando ela vai ao cemitério. A Cris acabou de dizer que ela normalmente não tinha medo, agora ela já está um pouco na dúvida de tanta pergunta que ela está recebendo ali, de tantas situações que ela está tendo conhecimento graças ao nosso telespectador querido que sempre participa no 11 97607 4982. E eu vou encaixar uma situação que aconteceu comigo recentemente, porque eu fiz uma viagem ao Peru e eu vi você falando sobre essa região aqui. Eu lembrei muito do desenho de Machu Picchu, aquela história toda que você sabe. Enfim, e eu visitei uma região no Peru, na divisa com a Bolívia, que foi cenário, foi cemitério, hoje não é mais um cemitério hoje, um sítio arqueológico, mas foi cemitério de 3 civilizações, 2 delas pré-incas, calma. E eu fui ao local, então, que 3 civilizações usaram como cemitério. Eu lá senti uma paz gigantesca naquele lugar. Afinal, é um lugar para temer? É um lugar para visitar? Ou num caso como esse, já que não é mais utilizado como cemitério, tem alguma diferença? Você sabe disso e acho que você pensa igual a mim. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente respeita, não é? É isso aí, Edu. É isso aí. Olha, isso que o Edu falou é verdade. Tudo que a gente não conhece, a gente respeita. É isso aí. Perfeito. Tá certinho. Ó, então são mais de 2.000 mensagens. Tem o pessoal lá da Fabiana Teixeira querendo fazer pergunta também. Algumas pessoas mandaram mensagens no meu Instagram aqui, que são legais também, Márcia. Por exemplo, perguntei se o pessoal tinha medo de cemitério. A Irene Linhares falou o seguinte: não, eu não tenho não. Eu tenho medo é dos vivos. Mas Carla... Quem falou que os mortos não estão vivos? Olá, Irene. Ela que tá falando, Irene. Mas morte não existe, gente. A Vitória de Souza da Cruz falou: não, também temos que ter medo dos vivos. Mas olha o que ela tá dizendo pra gente aqui. E a Carla tá dizendo que excelente, tá mandando um beijo, tá dizendo que tá excelente o programa e a nossa conversa aqui. O que você falou, Beto? Repete pra mim, por favor. Olha, a gente tem imagem agora do lado de fora que a Mariana tava falando sobre isso. Fala, Mari, coloca a imagem lá, vai lá. Olha lá fora, gente. Olha aí. Quanto vocês estão falando, hein? Isso é o vento, né? Não é o Renê que tá mexendo a planta, não, né? Não, isso aí é o vento. Olha as nuvens chegando, tava maior sol aqui de manhã. As nuvens pretas chegando. Vai chover, Márcia? Vai chover? Vai chover, né? Normal. Todo finado chove, né? Ninguém quer viajar, inclusive, a gente já sabe, vai chover. Eu digo, existe uma turma que diz que são as lágrimas dos desencarnados caindo lá do céu. É bem lírico isso, mas é bonito, quer dizer... quem quer morrer? Ninguém, né, gente? Não. Pelo amor de Deus. Não. Tem muita coisa pra gente fazer aqui. O mais importante, não devemos chamar os nossos mortos pra dentro da casa da gente. Gente, agradece o tempo. A minha mãe morreu, vamos imaginar. Mamãe morreu. Mamãe, muito obrigada pelo tempo que a senhora viveu comigo. Continua o seu caminho, que eu vou continuar o meu. É por aí a oração que tem que ser feita no cemitério hoje. E não, pelo amor de Deus, minha vida sem você não vai. A pessoa já não quer ir embora. E ainda você chama? Não, agradece o tempo que você viveu com a mamãe, com o papai, o que você aprendeu. E peça para ir embora. Eu repito, existe muita gente morta em cemitério. Não é brincadeira. Vamos lá, olha, daqui a pouquinho tem a Fabiana Teixeira com perguntas. A Cris falou que tem mais de 2.000 mensagens lá, nosso WhatsApp tá bombando. Eu deixei uma pergunta, a Cris já vai fazer. Eu deixei uma pergunta sobre aquela visita que eu fiz ao cemitério que foi utilizado por 3 civilizações. Veja bem, 2 antes dos Incas. Ai, meu Deus, eu não devia ter ido lá, mas era tão bonito o lugar. Que legal que você sentiu paz. Você sentiu a paz da morte. Não existe uma coisa, quando o pessoal está em coma na UTI, eles falam assim... Descansou. Parece que eu estou em êxtase. É o que você sentiu no cemitério. A paz da morte. Então você sentiu a morte ali. É como se o vento parasse. Tem umas coisas assim. Mesmo. É assim mesmo. O tempo para. É atemporal a história. E cheio de defunto. Então não é legal.
Então, mas eu sinto uma paz no cemitério, lógico. Você está entrando num outro tempo e num outro espaço, que significa a morte. Então, isso pode te falar, você vai dizer, bom, eu continuo dizendo que tem que tomar cuidado para não sair com as almas malditas grudadas no seu cangote no cemitério. Pronto, tome cuidado. Tá aí, alerta. Vai lá, Cris Magalhães. Cris, você já tá com medo, né, Cris? Tô estranha, mas eu sinto isso que ela falou, eu sinto paz quando eu vou. Eu sinto paz, eu não tenho medo mesmo. Diferente de quando eu tô no hospital, num ambiente de dor, de tratamento, de sofrimento, no cemitério eu sinto paz. Enfim, cada um, né? Olha só, a Fernanda da Bahia, ela é do signo de Virgem, não sei se tem a ver isso, ela colocou tem tudo aqui. A ver. Aí ela tampa o umbigo com uma moeda antes de ir ao cemitério. Outras pessoas falaram que colocam band-aid, esparadrapo. Isso ajuda? Isso é bom? E o signo tem a ver por quê? Tem a ver muito signo de Virgem e Capricórnio, todos eles são médios. Eu sou Capricórnio. Pois é, vocês são médios e os mortos adoram vocês. Então vocês são onde você anda, não pode usar vermelho. Imã. Não pode usar. Por isso que o plexo solar, perfeito. A gente fecha, os monges usam uma faixa, os padres têm a faixa roxa. Não é à toa que a turma fecha mesmo o plexo solar. E aí você vai bonitona com o teu plexo solar aberto, é por aqui que você vai ser sugada. Legal de fechar com moeda, fechar com os esparadrapos. Existe uma pomada para fechar o umbigo já. Existe, feita pela homeopatia. Então, isso é muito sério. O plexo solar é por aqui que a coisa pega, tá, gente? Olha, Cris, vai recebendo as perguntas aqui, porque a Fabiana Teixeira também, tá todo mundo em volta da Fabi lá, parece que a Fabi tá com a dona Norma. É isso? O pessoal tem pergunta ao vivo, direto do cemitério? Fala pra mim, Fabi! Peraí, eu perdi o áudio com ela. Recupera o áudio da Fabi, mas eu quero... Ela tá me ouvindo, tanto que ela começou a fazer a pergunta. Recupera o áudio da Fabi que eu... pronto, vai lá, minha amiga, fale. Tá? Sim. Então, Zuca, a gente está aqui com a dona Norma. Ela vem 2 vezes ao ano ao cemitério, no Dia das Mães e no Dia de Finados. E ela quer saber da Márcia que ela tem um ritual que todas as vezes que ela vai embora do cemitério. Qual que é, dona Norma? Só quando eu saio no portão de saída, eu fico de costas para a rua e faço uma cruz no chão. E agradeço a todos e viro e saio. Perdão. E viro e saio. A senhora acha que assim a senhora vai em paz? Não lavo a roupa, não tenho medo. Só quando tá vazio tenho medo dos vivos. Fabi. Então tá. Diga, Fabi, Zuca. Abaixa com ela porque eu não ouvi o que ela faz no chão. Eu acho que ela faz uma cruz, pelo que eu entendi. Mas a gente não conseguiu captar o áudio dela. Tá. Quando a senhora vai embora do cemitério, qual que é o sinal que a senhora faz no chão? É uma cruz. A senhora faz pra gente, então. Só a cruz mesmo e agradece, né? Agradeço, tô de costas e eu viro. A senhora sempre sai de costas do cemitério. Vamos lá, vamos ver. Igreja, né? Vamos ver. Então é isso. Tá certo o ritual, Márcia? Tá certo, sim. Tem que sair de costa, quer dizer, de costas, de frente, né? Você fica de frente. Costas para a rua. De costas para a rua. Sai andando de ré. Sai andando de ré. Agora o sinal da cruz tanto faz como tanto fez, mas orando um Pai Nosso no teu trajeto do cemitério até teu carro, para que as almas todas fiquem ali. É importante, gente. Eu também acho que criança em cemitério é meio perigoso, porque a criança andando naquela terra, a terra do cemitério é viva, tem um humus, gente, é um monte de bactéria, inclusive. Então, miasmas, né, que é pedaço de defunto, só mais essa. Uma criança em cemitério eu não acho legal. Deixa a criança em casa. Você quer o cemitério? Vai com um lencinho na cabeça, vai com um bonezinho na cabeça, em respeito às almas que estão ali. Mas cuidado, gente. Cuidado, porque é perigoso. Mais pergunta, vai lá, Cris. Oi. Olha só, ô Zuca, as pessoas estão querendo saber se o Nailton de Parelhas, aliás, no Rio Grande do Norte, ele quer saber qual que é a melhor forma de afastar as almas do mal. Então, já que ela está falando tudo isso, o que ele tem que fazer, então, para afastar essas almas do mal da casa dele, do corpo dele, enfim? Boa pergunta. Simples. A Bíblia aberta no Salmo 66
E o Salmo 66 é decretado. Então você pega o salmo e começa papapá em decreto. As almas não aguentam esse salmo. É o salmo da limpeza espiritual. Eles vão todos embora. É importantíssimo que todos orem, pelo menos uma vez por dia, ou uma vez por semana, o Salmo 66 dentro de casa. E as almas que não são bacanas, elas vivem aqui, ó. A gente tá aqui. A hora que você tá triste, tá em depressão, você faz isso aqui, aí você encontra com as almas. Mas se você tá feliz, se a tua casa é limpa, se você abre a casa e uma casa arejada e alegria, você não vai entrar no padrão vibratório das almas, né? Eu tenho uma pergunta que não é só minha, de outras pessoas também, que diz respeito à cremação. O que muda? É diferente, não é diferente? As cinzas, tem gente que leva a cinza e deixa em casa. Isso pode, não pode fazer? Afinal, tem gente que joga no mar, tem gente que joga na terra, dependendo do que a pessoa pediu. Quero que você fale um pouquinho sobre a cremação no dia de hoje, se existe alguma coisa a ser feita diferente do que a gente está falando no caso do cemitério. E mais uma informação que eu deixo para você aqui, Márcia. A Fabi, enquanto você estava falando das crianças, falou que tem um monte de criança no cemitério hoje. Olha, a gente está conversando aqui, você está ligando a televisão agora, a gente está num dia muito especial, hoje é dia de finados, cada um tem o seu ritual de homenagem aos mortos, aos seus parentes, aos seus amigos que não estão mais aqui. De que maneira você faz isso? A gente tem o prazer de receber a Márcia Fernandes, que é sensitiva, ela está dando uma série de dicas pra gente, dos cuidados que você deve ter num dia de hoje. Isso não significa não homenagear os mortos, não significa não se lembrar deles, simplesmente tomar alguns cuidados. Isso diz respeito à visita ao cemitério, aos rituais que normalmente nós temos, de acender velas. A gente está aprendendo uma série de coisas. As pessoas estão mandando muitas perguntas e eu agradeço a você de coração por essas perguntas. Dr. Domingos, que está aqui ao lado, que vai conversar daqui a pouquinho com a gente e com a Mariana a respeito de métodos anticoncepcionais, também tem uma pergunta para fazer, e daqui a pouco eu deixo essa pergunta da cremação que eu fiz para a Márcia, mas eu quero ouvir a pergunta do Dr. Domingos. Fala, meu amigo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Márcia, você está alertando todo mundo desses perigos de ir uma vez ao ano nesse cemitério, no dia de finados e tudo mais, todos os cuidados que tem que ter. E os profissionais que trabalham com isso? Ui, que pergunta boa. Por exemplo, eu tenho muitos colegas que são médicos legistas, trabalham com isso o dia inteiro, ou mesmo os profissionais do próprio cemitério, os coveiros, o pessoal está diariamente lidando com isso. Como é que funciona? Como é que eles devem agir? Tem que fechar o plexo solar. Como eu disse, já existe uma pomada na homeopatia. Explica direitinho para as pessoas fechar o umbigo. O que é o plexo solar. Vamos lá. É o umbigo, é por onde... Vamos imaginar que... É fechar o umbigo. Tem que fechar o umbigo. Tá. Quer pôr moeda, quer pôr uma faixa, mas Esparadrapo, jamais um médico que faz uma cirurgia, por exemplo, vai ficar com o plexo solar aberto. Porque o sangue também provoca mortos em volta dele. Então, não é só o coveiro, são profissões terríveis, né? No sentido de que pegam energia eletromagnética de mortos. Então, vai de coveiro a cirurgião e tem que fechar o plexo solar. Tem que acreditar que o invisível existe e orar o Salmo 66 todo dia em casa. Tem que tomar um banho de água azul, seja a água que for. Eu falo anil porque é o que a gente usa, é super barato, vende em qualquer lugar. Então você toma um banho de água com anil, banho de sal grosso 2 vezes por semana. Mais do que isso não pode, porque ele queima a aura. Jamais, hein? Só 2 vezes por semana, um banho de sal grosso, para você tirar esse tipo de miasma. É terrível, forma os pensamentos erradas também. Então, tudo isso atrapalha. Agora, você imagina, como você está, um necrotério. Caramba, o defunto está ali, como é que vai fazer? Se cada 10 pessoas que morrem, 8 estão olhando para a cara deles e não querem ir embora, o legista pode ficar com aquele defunto encostado nele o resto da vida. Aí isso se dá o nome de encosto, ou o nome de obsessor. Se for parente, é obsessor. Se for desconhecido, é encosto. Então, isso parece pejorativo, mas acontece muito. A pessoa começa a ter insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, briga à toa, acorda cansada. Eu nunca vi uma pessoa acordar cansada. Quer dizer, ela está sendo sugada. Está dormindo a noite inteira e acorda cansada? Como é que pode? Alguém está sugando o ectoplasma dele. Tá? Então, essas profissões realmente são terríveis e precisam realmente que se cuide, que se ore o Salmo 66, outro salmo importantíssimo é o 119, sabe? Rezar. O negócio é orar. Deixa eu emendar nessa pergunta do Dr. Domingos aqui, porque eu sempre tive medo de morar perto do cemitério. Então, às vezes, já fui ver apartamento assim, e aí, se tinha vista pro cemitério, eu falava, mas de jeito nenhum, eu não nem a pau. Nem e eu. aí? Me conta, e aí? Não tem rota de avião? E quem mora perto do cemitério? Pois é, vai ter que lavar a casa com água azul. Não existe rota de avião, rota disso, rota daquilo. A rota do defunto é um cemitério. Ah, meu Deus. Ué.
Eles ficam ali, o que eu vou fazer? Então, não é para... Não vou morar perto do cemitério. Mas morou? Limpa a casa com água azul, compra tudo quanto é desinfetante, tudo azul. Deixa a tua casa arejada, não use marrom. Esse negócio de sofá marrom é terrível. Não use vermelho. Casa perto do cemitério não tem que ter sofá vermelho. Peraí, para tudo. Agora vamos entrar numa... Olha, pelo amor de Deus. Laranjinha pode? Sim, não? Tá bom, laranja passa? Vermelho é perigoso. Laranja passa, tá bom. Então, não pode ter sofá marrom? Não, né? Porque a cor... Márcia, meu sofá é marrom. Amor, tá vendo aí em casa? Você coloca uma Mudou manta, a cor do sofá hoje. Meu sofá é marrom. Não tô brincando, não. Gente, são 64 anos trabalhando com a mão na massa. A cor marrom é a cor do umbral. Umbral é o lugar onde Peraí, tem... então o Roberto Carlos tá certo. Perfeito. Perfeito. O rei tá certo? O rei tá certo. Oh, meu marrom, Deus. vermelho, qual é a cor? A vermelha é a cor da raiva. O vermelho você precisa pôr com muito critério. O vermelho precisa pôr com critério. Vermelho e marrom, em casa nada. Tô vendendo esse sofá, eu vendo o sofá marrom. Acho que eu vou trocar de roupa. Tô fazendo um anúncio aqui hoje, vendo o sofá marrom. Quem que é? O Barolo falou que quer o meu sofá marrom. Barolo é seu, pode levar. É seu. Já é seu, não quero mais, é seu o sofá. Fabiana Teixeira tem mais perguntas. E ela tem uma pergunta de uma pessoa que tem a ver com isso que o Dr. Domingos falou. Gente que trabalha diretamente no cemitério. Bom, Fabi, que maravilhoso. Vai, minha amiga, fala. Então, Zuca, a gente está com o Maurinho, ele trabalha aqui há 25 anos. Diz ele que não tem medo de nada. Não, graças a Deus. E ele constrói as lápides, é isso, né? Faz a construção de túmulos. Nunca sentiu nada estranho? Não. Não? Não. E você também disse que não tem ritual nenhum? Não. Agora, para ele, Márcia, há 25 anos trabalhando, a vida dele é aqui. Tem algum ritual, realmente alguma dica que você possa dar para o Maurinho, que há 25 anos trabalhando, construindo essas lápides? Normalmente é fechar o plexo solar, a gente tem que fechar, ele tem que fechar o plexo solar, e uns banhinhos de sal grosso quando chegar em casa, um banhinho de água azul. Ele pode não sentir, existe gente mais sensível, mas que existe esse tipo de defunto no cemitério, existe. Ele pode não perceber, mas pessoal de Virgem, Capricórnio e Libra, duvido que não perceba, tá? Depois precisa ver qual que é o signo. Qual o signo dele? Qual o seu signo? Áries. Áries. Áries ele é mais... Eu sou de Libra, hein? Já tô... Pois é, Libra é clarividente. Libra é clarividente. Ele olha pra pessoa e fala assim, você é boa, você não é boa. E ele sente, sim, tem um sexto sentido. Eu sou aquário. Aquário tá milhões de anos na frente, mas Obrigado. É filho de Jesus. Tem que usar toda sexta-feira camisa branca. Tá. Jesus usava branco. Tá. Então toda sexta é zica, chama Kizila, você usar roupa preta, hein? Ah, é? Toda sexta-feira põe uma camisa branca, homenageando o seu papai que é Jesus. Gente, é muita pergunta, são muitas informações, são muitas histórias e tem muitas dicas também pra você. Vai mandando sua pergunta. Cris Magalhães, tem mais pergunta daí, Cris? Eu tenho, mas eu vou confessar agora que eu vou fazer uma pergunta pessoal pra ela. Eu quero isso mesmo, vai. Ela falou que eu sou capricorniana, eu sou mesmo. Outra coisa, uma vez na minha casa, a gente recebeu um telefonema logo de manhã de um primo do meu marido que tinha sofrido um acidente e veio a falecer. E eu atendi esse telefonema do policial militar no hall ali da entrada da minha casa e atrás tem um elevador e tal. Até hoje, quando eu olho para o hall, eu sinto uma coisa estranha. A impressão, eu nunca vi nada, mas uma coisa estranha, parece que tem um movimento no meu hall diferente. Não sei por quê. E aí outro dia eu fiz um paralelo que eu atendi o telefonema ali, no hall. Enfim, tem alguma coisa a ver ou não? É uma impressão minha? Eu poderia fazer alguma coisa ali naquele ambiente? Eu não tenho medo do meu apartamento, não vou mudar, enfim. Não, você não precisa nem mudar, porque onde você for, o defunto vai. Quer dizer, não é questão de apartamento, é questão de mediunidade que você tem. Então não adianta mudar. Agora, a tua impressão, a tua dor foi grande naquele momento e o teu contato com o espírito do teu primo que estava morto ou estava acidentado foi imediato. Então é uma impressão espiritual. Eu lavaria tudo com água azul e colocaria uma planta maravilhosa, sempre branca. Sabe, coloca alguma coisa, uma espada de São Jorge. Planta ali não vai, viu? Já tentei colocar, não vai. Morre planta ali. Eu tenho várias orquídeas na minha casa, mas não ali. Então
Então, mas coloca a espada de São Jorge com a espada de Santa Bárbara, você vai ver como você melhora e limpa o teu ambiente, tá bom? Obrigada. Ó, tá aí. E tem outras perguntas das pessoas. A Cris vai fazer outras perguntas e a Márcia vai deixar um recado especial também pra gente encerrar esse dia de forma positiva, pra você se sentir tranquilo, se proteger da melhor maneira e fazer as homenagens de forma certa. O que o pessoal tá mandando de mensagem pra gente aqui é um negócio impressionante, Márcia. Eu perguntei no meu Instagram se o pessoal tinha medo, né? Ou se gostava de ir ao cemitério. A Edna falou, não gosto não. A Laura pede pra gente mandar um beijo pra Catanduva, tá mandado aqui, beijo pra Catanduva. Olha, a Rainha falou o seguinte pra mim aqui: meus avós morreram faz uns 3 anos, não lembro deles. Será que eles estão tristes? A gente não... Pensa bem, num dia como hoje, você não lembrar do seu ente querido que se foi, ele vai ficar triste, a vida continua. Então lembra, faz um Pai Nosso, fala vovó, vai com Deus, mas poxa, não lembrar de um vovô, eu acho que ele vai estar triste sim. Olha, o Gustavo diz que tem pavor dos mortos, que se sente mal em velório. A Letícia diz que tem medo, só vai quando não tem outro jeito. Chegando em casa, ela lava logo toda a roupa. Falou que mesmo. Do jeito dela, que ela não gosta também. Não se sente bem, algo que ela não sabe explicar, ela simplesmente se sente bem. Não se sente bem. O Fonseca pergunta pra Márcia, olha, se quem mora perto do cemitério precisa de algum cuidado especial. Eu acabei perguntando antes de falar com você, Fonseca, obrigado pela pergunta. Isso aqui é legal. Essa pergunta é muito boa, até pra gente começar a encerrar aqui. A Camila fala, se é pecado não ir ao cemitério no dia de finados. Não, lógico que não. Nada é pecado. O que vale é aqui, ó, é o seu coração. Você não precisa ir ao cemitério para dizer para os seus entes queridos que você os ama e quer que eles estejam bem. Pronto, o que vale é o coração. A Jaque falou que foi a primeira vez ao cemitério aos 14 anos, que o pai não deixava ela ir porque ela não era batizada. E quando ela foi, sentiu muito sono, ficou bocejando muitas vezes. Tem alguma coisa a ver? Foi sugada, completamente sugada, arrancaram o ectoplasma dela, aí dá muito sono, cansaço, exatamente. Eu tinha falado sobre cremação, a gente não fez essa pergunta e aqui o pessoal tá me cobrando, a Cia tá me cobrando. Celso, é melhor queimar um corpo ao invés de enterrá-lo? Tanto faz, mas tem que esperar pelo menos 36 horas para cremar. E da terra veio, para a terra vai. Ué, ali só está o corpo. Então o corpo pode ser cremado, você pode jogar cinzas aonde quer que você esteja. Repito, a alma não vai estar ali. Mas a gente tem que ter pelo menos 36 horas para fazer isso. Márcia, muito obrigado. Só posso te Nada, agradecer. querido. Foi uma alegria te receber. Igualmente, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês Então, todos. Muito obrigada. uma alegria. E eu tô vendo que o pessoal todo adorou aqui. Foram muitas as perguntas. A gente gostaria de fazer todas, mas não dá. Mas o importante é, lembre das pessoas queridas que não estão mais aqui, mas dessa forma, da forma que a Márcia falou aqui. Lembre de uma forma positiva, que elas estejam bem, que elas estejam num lugar bom, independentemente da sua crença, como a gente falou aqui. Para entrar em contato com essa pessoa tão especial que é a Márcia, tem o site dela, que é o marciafernandes.com.br. Márcia, pode dar o telefone também, Márcia? Pode dar. É o 11 37 11 0180, 11 37 11 0180. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você, querido. Obrigada Muito a bom. todos.